Flúor. Mocinho ou vilão nessa história? Neste vídeo abordaremos um tema polêmico que se esconde por trás da odontologia e da prevenção às cáries dentárias. Pessoas estão sendo contaminadas com o flúor e nem sabem. O Brasil é um dos países que mais formam cirurgiões dentistas no mundo, mas a população ainda não tem acesso a um tratamento odontológico digno. Basta visitar a maioria dos estados do Brasil para conferir o que estamos falando, principalmente das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste de nosso país. No Brasil a prevalência de cárie na população é muito alta, não existe um tratamento precoce de incentivo à odontologia. Sabemos que o SUS, Sistema Único de Saúde, por questões de má gestões políticas e total falta de planejamento daqueles que nos governam, não querem fazer alguma coisa de bom em prol da população. Preferem desviar verbas públicas da saúde em benefícios próprios. Isso acontece principalmente nas cidades, fazendo com que a saúde odontológica do brasileiro se torne mais precária. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o índice de prevalência de cárie que é o CPOD, superfície de dentes cariados, obturados e perdidos. Aqui no Brasil esse índice ainda é altíssimo, em 53 países pesquisados, o nosso país se encontra no 43º lugar desse ranking. A maioria da população tem falta de dentes e não vão ao cirurgião dentista por várias questões, e uma delas é a financeira, preferindo arrancarem os dentes em vez de tratarem. Mal sabem que quando se arranca um dente vários problemas de saúde ocorrem, principalmente, problemas estomacais e dores articulares, afetando sempre os mais vulneráveis. Não existem incentivos a tratamentos preventivos na área odontológica em nosso país, e na maioria dos estados brasileiros, e muito menos propagandas alertando a população a irem ao cirurgião dentista, porque o Código de Ética Odontológico não permite. E quando a saúde odontológica do brasileiro entra em colapso, sobrecarregam as unidades básicas de saúde com as doenças oportunistas, como dores de garganta devido ao alto índice de bactérias na boca, provenientes das cáries dentárias, nos dentes de nossas crianças. Com isso acaba gerando a superlotação de pessoas nos ambulatórios e unidades básicas de saúde. Saiba que a nossa saúde começa pela boca, nós temos 32 dentes na idade adulta se cuidarmos bem deles. Com apenas 23 dentes na boca o indivíduo não consegue mais mastigar o bolo alimentar, onde outros problemas de saúde começam a aparecer, caso não colocar próteses dentárias para reabilitar sua saúde bucal. Vendo essa situação, o governo em vez de resolver o problema, através de campanhas preventivas, simplesmente faz a fluoretação das águas nos reservatórios públicos, pensando que irá combater a cárie dentária no país, e o pior, transforma isso em lei como se fosse bom para a população. Mas muitas pessoas não sabem que o flúor, ele é altamente tóxico quando entra em contato no organismo, se agravando mais ainda se ingerido. Com o passar do tempo, o flúor vai se acumulando no órgão mais importante do corpo, que é o cérebro, afetando a principal glândula nessa região que é a hipófise ou glândula pineal. Essa glândula ela é responsável por várias funções endocrinas do nosso corpo, onde ela atua no crescimento corporal, no desenvolvimento das mamas, estimula a produção do leite materno, controla a sede, o sono, a fome, entre outras mais. Essa glândula se localiza bem no meio do cérebro, é do tamanho de um grão de ervilha e quando bebemos água fluoretada direto do sistema de abastecimento nas redes públicas, podem acontecer a longo prazo problemas neurológicos, levando o indivíduo a ficar apático e com demência. Saiba que o flúor ele é neurotóxico e acumulativo, se alojando bem nessa glândula, que é a hipófise e se calcificando, levando o indivíduo a ter outros problemas de saúde. Ou seja, em vez do governo federal junto com o Conselho Federal de Odontologia tentarem resolverem os problemas da erradicação das fluoretações das águas, nos reservatórios públicos. O que ocorre é que não existem políticas preventivas efetivas de campanhas, incentivando as pessoas a cuidarem mais dos dentes. Eles transformam em lei as fluoretações das águas públicas com o intuito de ajudar no combate às cáries. Aumentam o número de faculdades odontológicas nas cidades de grandes portes, sem um devido planejamento, aumentam o número de cirurgiões dentistas no país, pensando que isso irá resolver na diminuição das cáries dentárias. Mas em vez de resolverem isso, eles acabam gerando mais problemas do que soluções, pois quando o cirurgião dentista se forma a maioria deles, ficam residindo em suas cidades de origem e não migram realmente aonde tem carência desses profissionais. Com a lei de mercado, aumentos das demandas de cirurgiões dentistas, diminuição e escassez de pacientes nos consultórios, acabam gerando concorrências desleais entre a classe odontológica, onde eles prestam serviços precários, e o pior, alguns dos colegas acabam se prostituindo na profissão.
As nossas autoridades públicas não criam mecanismos de acessos da população mais carente a terem tratamentos odontológicos dignos, nos postinhos ou nas unidades básicas de saúde, a não ser que seja para arrancar os dentes, agravando mais ainda a saúde do brasileiro. Saibam que para se ter saúde, tem que terem dentes sadios, pois nossa saúde começa pela boca. Agora vão vendo como são os mecanismos de saúde em nosso país. Em vez de prevenirem as doenças bucais, eles geram outras doenças, tudo em nome da odontologia e do bom combate às cáries. Tudo que estamos relatando aqui tem comprovações científicas, nada foi inventado. E por trás de toda essa história do flúor, tem um propósito mais sombrio, onde envolve interesses financeiros e a imbecilização da população brasileira, tornando-a dócil, apática, sem vontade de pensar e de questionar quem nos governam. Esse sistema faz com que a população não possa falar nada, é por isso que o povo brasileiro é tão pacífico, aceitam tudo de bom grado. Essas coisas não vêm de agora, isso ocorre há mais de 30 anos em nosso país. Mas a verdade por trás dos políticos existem lobbies de interesses financeiros milionários não só das indústrias farmacológicas como também das indústrias químicas que produzem fosfato, vendidos como fertilizantes, essencial para o nosso agronegócio. A sobra dos resíduos químicos dessa produção, em vez de serem descartados como lixo tóxico, é transformado em fluoretos, compostos químicos altamente corrosivos e tóxicos. Se jogada na natureza, contamina todo o meio ambiente, matando animais e plantas. Onde estes compostos químicos são transformados em fluoretos e vendidos como produtos odontológicos à base de flúor, tudo em nome do bom combate às cáries, e com a conivência do nosso Conselho Federal de Odontologia. Infelizmente, os cirurgiões dentistas desde o seu primeiro dia nas faculdades são doutrinados a pensarem que o flúor é uma coisa boa, mas na realidade, não é. Saiba que existem outros meios de se combaterem as cáries dentárias sem a necessidade do uso do flúor e sem precisar adicionar ele nas redes públicas de abastecimentos de águas. A maioria dos países desenvolvidos já aboliram o flúor nas suas redes públicas de abastecimento de água, só aqui no Brasil ainda insistem em fazerem isso com a população, tudo em nome da odontologia e do combate às cáries. Políticos, sabendo dessa história, fazem questão de adicionar cada vez mais flúor nas redes públicas justamente para deixar a população dócil, para que ninguém possa questioná-los, e aceitar tudo de bom grado. Quem fazia muito isso, era o ditador da Alemanha nazista, o Adolf Hitler, com a sua população, e qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Como cirurgião dentista e produtor de conteúdos na internet, não poderia deixar de abordar sobre esse assunto tão polêmico, mas necessário. Existem vários vídeos e artigos científicos falando a respeito do mal que o flúor causa, não só no meio ambiente como também nas populações. Não basta só apontar os problemas, mas mostrar as soluções. Deixarei alguns links de artigos científicos e vídeos na descrição para quem quiser conferir. Fiquem com a gente até o final. Assistam agora a um vídeo de 2011 que conseguimos resgatar da internet. É um vídeo internacional dublado para o português da Natural News. Tudo isso que estamos revelando é para que todos possam tirarem suas próprias conclusões e pararem de usar as pastas fluoretadas, e de beberem água das torneiras dos reservatórios das redes públicas. A boa notícia é que faremos nas nossas conclusões finais a respeito deste vídeo, apontando soluções e tratamentos alternativos para desintoxicarmos do flúor e depois eliminar a calcificação da glândula hipófise, restaurando assim a saúde neurológica das pessoas que consumem estes produtos. Fluoreto. Dentistas afirmam que bebê-lo ajuda a proteger seus dentes contra as cáries. Várias cidades por todo o mundo vêm despejando fluoreto nos seus sistemas de abastecimento de água, esperando medicar indiscriminadamente a população por meio do tratamento de água. A história oficial do fluoreto soa maravilhosa. Beba e fique livre das cáries, é o que dizem. É uma bela história, mas há um outro lado dessa história, aquele que você nunca foi informado a respeito. E começa com um incrível, mas verificável fato que quase todo o fluoreto despejado nos sistemas de abastecimento de água não é nenhum tipo de fluoreto que existe na natureza. Na verdade, é uma combinação de ácido hexafluorosílico e silico fluoreto de sódio.
Estes dois produtos químicos são considerados altamente tóxicos, são classificados como lixo tóxico de alto risco e, quando embalados para transporte, devem ser rotulados como veneno e manuseados por trabalhadores vestidos com roupas de proteção industrial. Afinal, o que são ácido hexafluorosílico e silico fluoreto de sódio? De onde eles vêm? Este é outro lado da história que muito provavelmente você não vai acreditar até que verifique os fatos você mesmo. Quanto mais você observa a mitologia do fluoreto, mais bizarra essa história se torna. E essa história começa com as companhias mineradoras de fosfato. O fosfato é um mineral de grande importância na produção de fertilizantes. Ele é obtido de rochas de fosfato, extraídas de depósitos naturais espalhados pelo mundo, e que são refinadas para produzir o ácido fosfórico. Se este nome lhe soa familiar, é porque ele é um dos principais ingredientes dos refrigerantes carbonatados, como a Coca e a Pepsi. O ácido fosfórico é comparável ao ácido de bateria. É um líquido extremamente tóxico e acredita-se que por causa dele, beber refrigerante pode resultar na formação de pedras nos rins e perda de densidade óssea. O fosfato, como já foi dito, também é utilizado na produção de fertilizantes. O problema é que o fosfato frequentemente vem contaminado com altos índices de fluoreto, aproximadamente 40 mil partes por milhão, ou até 4% do minério bruto. Para remover o fluoreto, adiciona-se ácido sulfúrico a uma lama composta por fosfato e água, o que provoca a vaporização do fluoreto, criando compostos gasosos altamente tóxicos, como o fluoreto de hidrogênio e o tetrafluoreto de silício. Esses resíduos eram liberados indiscriminadamente pelas chaminés durante o processo de produção do fosfato. Porém, as fazendas próximas sofreram perdas devastadoras, desde o gado às plantações, tudo definhava e morria. Devido a quê? Adivinha? Envenenamento por fluoreto. Obrigados por lei a parar com essa destruição ambiental, as indústrias mineradoras de fosfato criaram um meio de capturar os vapores químicos do fluoreto tóxico, assim eles não seriam mais lançados no ar, evitando a matança de criações e vegetação das vizinhanças. Isso foi resolvido com a instalação de purificadores úmidos que capturavam os fluoretos tóxicos, impedindo que fossem liberados no meio ambiente e a consequente devastação ambiental das proximidades. Agora, o fluoreto tóxico é capturado desses purificadores, embalado, despachado para a sua cidade e finalmente despejado no sistema de abastecimento de água. Ao invés desses fluoretos tóxicos serem liberados pelas chaminés das mineradoras de fosfato, são coletados e despejados nos sistemas públicos de abastecimento de água, contaminando a água que é consumida por milhões de pessoas. Isso se chama fluoretação da água. Quando profissionais da saúde dizem que apoiam a fluoretação da água, estão de fato incentivando um envenenamento em massa com um produto que, se não fosse despejado no sistema de abastecimento, teria que ser descartado como lixo altamente tóxico, obedecendo a uma rigorosa regulamentação de procedimentos. Curiosamente, despejar ácido hexafluorosílico ou silico fluoreto de sódio consiste em uma gravíssima violação da lei federal e pode ser considerado um ato de terrorismo. Contudo, misteriosamente, isso vem sendo permitido, desde que seja acompanhado por uma simples justificativa. Estamos fazendo isso para acabar com as cáries. Porém, mesmo deixando de lado por um momento o triste fato de que a fluoretação da água envolve o ato ilegal de despejar lixo tóxico no suprimento de água, há outra questão muito séria. Esses fluoretos tóxicos estão mesmo prevenindo as cáries? Aproximadamente 99% da água tratada e distribuída em qualquer cidade sequer chega às bocas das pessoas.
Quase em sua totalidade, essa água é usada para banhos, lavagem de louças e roupas, piscinas e irrigação de jardins. Ou seja, quase nenhum fluoreto despejado no sistema de abastecimento de água atinge dentes humanos. Seu destino é seguir corrente abaixo, contaminando rios, mananciais e oceanos. Dessa forma, as políticas de fluoretação de água se tornaram uma saída conveniente através da qual a indústria de fosfato pode descartar o seu lixo tóxico no meio ambiente sem sofrer qualquer tipo de penalização. Contrariando a sanidade, esta prática se tornou altamente lucrativa, com a venda desse dejeto tóxico para o Serviço Público de Abastecimento de Água, rotulado como fluoreto. Mesmo imaginando que este nome seja cientificamente impreciso, persiste uma questão óbvia. Se o fluoreto mata vacas, plantas, peixes e é classificado como lixo tóxico, como pode ser saudável ingeri-lo? E por que profissionais da saúde, às vezes com uma exuberância irracional, recomendariam o fluoreto sem saber sequer de onde ele vem? Se eles soubessem que o fluoreto é derivado do lixo químico tóxico da indústria mineradora de fosfato, eles ainda recomendariam o seu consumo? A verdade sobre o fluoreto é muito parecida com a verdade sobre a Enron ou a Goldman Sachs, ou qualquer outra revelação chocante que ninguém acreditava até que repentinamente torna-se óbvia. Que todos nós estamos sendo enganados por tanto tempo. A fluoretação é um esquema sinistro onde um dejeto químico tóxico é descartado no meio ambiente, passando antes pelo corpo das pessoas. Ou seja, a população virou depósito de lixo das indústrias mineradoras de fosfato. E são grandes as chances de o seu dentista apoiar completamente este absurdo. Ao longo das últimas décadas, 24 estudos surpreendentes confirmaram uma relação estatística entre a exposição ao fluoreto e o baixo QI das crianças. Um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças Endêmicas da China concluiu que cada miligrama adicional de fluoreto detectado em cada litro de urina de uma criança estava associado a uma diminuição de 0,59 pontos num teste de QI. Outro estudo revelou que a exposição ao fluoreto reduziu o número de crianças que atingem QIs elevados em mais de 70%. Obviamente, não foi uma surpresa concluir que consumir um produto químico tóxico pode prejudicar a função cerebral. Também ficou salientada uma forte associação entre a fluoretação de água e a queda alarmante na capacidade de aprendizado das crianças do primeiro mundo. Analisando historicamente, observa-se que a matemática que era ensinada aos alunos da 8ª série nos anos 50, hoje, em 2011, só aparece na faculdade. Talvez a razão por que Johnny não consegue ler ou soletrar esteja associada ao consumo de muito fluoreto. Então, eu tenho apenas 3 sugestões para você. Primeira, para cuidar da sua saúde bucal, procure sempre um dentista de mente aberta, que entenda a toxicidade do fluoreto e do mercúrio. Ele irá lhe alertar sobre os riscos de beber água fluoretada. Segunda, beba somente água filtrada. Além dos fluoretos tóxicos, a água de torneira também é contaminada com cloro e outros elementos perigosos liberados pelos velhos encanamentos do sistema de água. Adquira um bom filtro de água, de preferência que atenda a casa toda e que remova todo o cloro e o fluoreto da água que entra em sua casa. Terceira, ajude a combater a fluoretação de água em sua cidade. Se sua cidade é como a maioria das cidades, as políticas de fluoretação de água são incentivadas por profissionais de saúde que são tecnicamente ignorantes sobre as origens e composição do fluoreto e estão muito mais interessados em manter o seu poder do que cuidar da saúde pública. Em essência, eles estão medicando toda a população com algo que só pode ser chamado de droga, um produto químico biologicamente ativo sob a alegação de proteger a saúde. Contudo, esta droga chamada fluoreto recebeu sequer uma aprovação da Anvisa?
A população foi individualmente questionada se quer ou precisa dessa droga? Teriam sido consideradas as doses de medicação e a interação com outras drogas? Alguém sequer já escreveu alguma prescrição para essa droga? A resposta é não. O fluoreto é uma droga não aprovada, que vem sendo usada em um esquema ilegal de medicação em massa. Uma solução sinistra para o descarte de um produto químico perigoso e altamente tóxico. É tempo de parar a fluoretação. Exija o fim da fluoretação na sua cidade. Para aqueles que compram e manuseiam fluoreto, peça que parem com o que estão fazendo. Questione a segurança desses produtos químicos tóxicos utilizados no tratamento da água. Essas ações que colocam a população em risco poderiam ser chamadas de atos de terrorismo e envergonhar publicamente os médicos e dentistas que têm colaborado com este envenenamento em massa, causando um dano oculto para populações do mundo todo. Ajude-nos a parar com a fluoretação em nosso mundo. Aprenda mais em naturalnews.com. Junte-se ao grupo do Facebook Fluoreto Não. Veja mais vídeos sobre fluoreto em naturalnews.tv. Visite o site fluoridealert.org e outros sites que questionem o fluoreto, que estão trabalhando pelo fim do envenenamento por fluoreto. Juntos, com sua ajuda, podemos acabar com a era do fluoreto em nosso mundo e proteger nossas crianças desse veneno industrial. Obrigado por sua atenção. This is Mike Adams, the Health Ranger, reporting for nationalnews.com and the nonprofit Consumer Wellness Center. Depois dessa brilhante explicação da Natural News sobre o fluoreto, vou também deixar na descrição desse vídeo o link do site deles, para que vocês possam conferir mais vídeos e artigos sobre outros assuntos. Como cirurgião dentista e pesquisador na internet já conhecia sobre esse problema que não vem de agora. Não basta eu só apontar o problema, mas também quero deixar a solução para esse assunto. O que vou falar aqui, fica como dica de saúde como podemos descalcificar a sua glândula hipófise ou pineal e se livrar dos problemas neurológicos. A primeira coisa que devemos fazer é começar a abolir as pastas dentifrícias da sua vida e de sua família. Como já havia dito anteriormente, existem outros meios de se combater a cárie dentária sem a necessidade do uso do flúor. Saiba que este mineral está presente naturalmente nas hortaliças e nas águas minerais que bebemos, e se você consome estes dois produtos, o flúor entra na sua corrente sanguínea virando um flúor sistêmico, reforçando na calcificação de ossos e dentes, não precisando obtê-lo de forma artificial. Vou citar 3 produtos anticariogênicos que você pode comprar ou mandar fazer em farmácias de manipulações, farmácias comuns, ou comprar até pela internet. Conheça pastas de dentes sem flúor à base de xilitol. Ela é uma pasta pediátrica que combate a cárie dentária e toda a família pode usar. Esta pasta você pode mandar fazer em farmácias de manipulações também, caso não a encontre nas farmácias comuns. Outra pasta que existe no mercado é a base de aloe vera, a babosa, fabricada pela Forever. Este produto é mais difícil de ser encontrado, mas você também acha na internet. O terceiro produto é um pó de carvão ativado, que poderá ser usado sozinho, ou ter o seu efeito potencializado nos dentes se usado em conjunto com os cremes dentais citados anteriormente. Além de combater a cárie dentária removendo a placa bacteriana, este produto deixa seus dentes mais brancos e bonitos sem desgastar o seu esmalte com seu uso diário. Todos esses 3 produtos são eficazes no combate à cárie dentária e não contêm flúor. Só lembrando que a melhor forma de combater as doenças bucais além das escovações diárias é visitar pelo menos 2 vezes ao ano o seu cirurgião dentista, para fazer a limpeza dos tártaros e prevenir contra as doenças gengivais. Que é muito mais grave do que uma simples cárie, pois esta doença leva a uma perda dentária, sem o paciente ter nenhuma cárie na boca. Fazendo a prevenção odontológica, além de ser o melhor para a sua saúde bucal, e sair mais barato para o seu bolso. E o único que vai lhe proporcionar isso, é o cirurgião dentista. Agora vamos voltar ao principal item desse vídeo, onde falei da toxicidade do flúor e das suas consequências, que é a calcificação da hipófise, nossa principal glândula do corpo. O que vou te revelar aqui, poderá ser estranho aos olhos de nós ocidentais, mas isso é muito comum em países místicos como a Índia.
Na Índia é muito comum você encontrar pessoas com um ponto colorido entre as sobrancelhas, isso simboliza o terceiro olho, representados nos chakras indianos. E que para nós do Ocidente, esse terceiro olho na realidade é a hipófise. Em todas nossas pesquisas que fizemos na internet, para ver como conseguimos descalcificar a hipófise, tudo apontava para a cultura milenar indiana. O que vocês irão descobrir agora é porque eles pintam esse terceiro olho, pois na cultura deles, tudo tem um propósito espiritual. A verdade é que a hipófise, para os indianos, é a porta de entrada para o mundo espiritual, e por isso eles a chamam de terceiro olho. E quando essa glândula está calcificada, o poder místico dos indianos ficam abalados. É como se os olhos espirituais deles estivessem fechados. Anatomicamente falando, é impossível chegar até a hipófise, sendo que ela se localiza bem no meio do cérebro, envolvidos pelos ossos do crânio. A única coisa que irá descalcificar a hipófise é pintar uma gota de açafrão entre as sobrancelhas por longos períodos. Sabendo disso, os indianos fazem uso dessa especiaria há milhares de anos, pintando o terceiro olho. Por ser cético nessa pesquisa, não acreditava no poder do açafrão, e resolvi fazer essa experiência em mim mesmo, durante 30 dias. Primeiro eu aboli da minha vida os cremes dentais com flúor, após isso, todo dia à noite eu pingava uma gota de açafrão entre as minhas sobrancelhas antes de dormir, esta é a região mais próxima da hipófise. No final de 30 dias ou até mesmo antes, tive experiências indescritíveis, que uma pessoa incrédula que nem eu não conseguia explicar, acreditem ou não. Mas vou revelar neste vídeo o que aconteceu comigo. Não sei se vocês sabem, mas o açafrão tem propriedades terapêuticas, então faz sentido o uso dessa especiaria pelos indianos. A experiência que eu tive foi a seguinte: quando apliquei o açafrão nessa região entre as sobrancelhas, ele funciona como um medicamento que entra pelos poros da pele, cai na corrente sanguínea, até chegar na hipófise. Essa especiaria ela é tão forte que ela consegue dissolver o tártaro quando associado ao bicarbonato de sódio mais o limão, quando escovamos os dentes. Se não acreditam em mim, faça o teste vocês mesmos. Quando eu apliquei o açafrão em mim, consegui antecipar em centésimos de segundos o que a outra pessoa estava pensando, e não foi só por uma vez, e sim várias vezes e com pessoas diferentes. Para aquelas pessoas incrédulas que nem eu era, recomendo que faça essa experiência e depois volte a este canal para dar o seu testemunho. Pois o que estou te revelando, eu nunca falei isso com ninguém, e se falasse a respeito disso, as pessoas falariam que eu sou louco. Espero que com esse meu testemunho, desse meu vídeo, que ele possa chegar às autoridades governamentais, já que o nosso Conselho Federal de Odontologia é conivente com esse absurdo. E que eles tomem alguma providência em prol da população e consigam abolir o flúor dos reservatórios públicos de água, parando de imbecilizar a nossa população. Para nos ajudar, na descrição desse vídeo, existem vários links que estamos disponibilizando dos nossos colaboradores. E um deles é da Change.org, onde a InfoStory Brasil fez uma petição popular, coletando assinaturas para erradicarmos a fluoretação dos reservatórios públicos de água. Eles alegam que fazem isso, em nome da erradicação da cárie dentária, mas nós já sabemos que é uma grande mentira. Nos ajude a parar com a imbecilização da população brasileira e diminuir a contaminação do meio ambiente. Quem puder assinar é só clicar no link da descrição desse vídeo, não paga nada, e você ajuda o povo brasileiro a despertar sua consciência. Gostou dessas dicas de saúde? Então nos ajude a levar estas informações a mais pessoas, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificações, e ao sair compartilhem com sua família e seus amigos. Pois no dia a dia do consultório, vocês não irão ver esse tipo de informação. Eu sou o Dr. Odilon Gruner, fundador do canal Dentistas Diferenciados. Venham nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo.